Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje o Hotel B2C aqui trazendo um ilustríssimo convidado, expandindo aqui os nossos contatos e o nosso network para a Latam. Trazemos aqui o Rafael da MyHotel, a empresa de software de Guest Experience do Chile, que na verdade é uma empresa também com capital espanhol. Ele vai contar para a gente um pouquinho da história. E a ideia aqui, hoje, nesse bate-papo, né, para quem está nos ouvindo, acabou de pegar o carro para ir para o trabalho, ou quem está já no escritório e pode assistir também no YouTube, é a gente falar sobre a importância do Guest Experience, né, a experiência do hóspede. E o impacto de um software. Muita gente faz esse processo hoje de uma forma intuitiva, né, mas sem uma estratégia. O importante é fazer, lógico. Mas como a gente pode aliar a tecnologia no dia a dia para que isso tenha um potencial muito maior, principalmente, né, o caso da Hotel B2C, que é uma empresa que cuida de gestão estratégica, de vendas, de revenue, o impacto que tudo isso pode trazer na diária para o cliente, né? Então aqui comigo o Klaus, meu sócio, a gente vai conduzir aqui com o Rafael o bate-papo e vai ser um bate-papo gostoso, vai ter muita história aqui para contar, inclusive vamos pedir para o Rafael também contar alguns cases. Rafael, obrigado aí, bom dia, obrigado pela sua presença aqui e aceitar o nosso convite. Oi, Denis, Klaus, muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui. Vamos falar um pouquinho da experiência do hóspede e o impacto disso na gestão hoteleira. É uma coisa que é quase que intuitiva que a hotelaria faz, mas é importante mensurar isso. Vamos colocar em números o que o hóspede está achando do teu negócio. Essa é a ideia dessa conversa. Legal. A MyHotel nasceu em que momento? Quanto tempo vocês já estão presentes no Brasil? A MyHotel é uma empresa que existe há mais de 10 anos. Tá? O foco dela é a América Latina, uma empresa chilena de capital espanhol, como você mencionou, e o foco é a América Latina. A empresa existe há 12 anos. No mercado brasileiro, estamos atuando há um pouquinho mais de 3 anos. É o mercado mais recente nosso, assim. O mercado chileno, mais de 80% dos hotéis trabalham conosco. Então, a gente vê que expande isso para outros mercados. Legal. O mercado brasileiro, hoje, são 350 hotéis trabalhando conosco. Na América Latina, já chegamos a quase 2.000 hotéis. Tá? Então, é um número expressivo de hotéis trabalhando com a ferramenta de Guest Experience da MyHotel. E vocês têm clientes, além da América Latina, já em outros países? Temos. Quantos países vocês estão presentes? Hoje são 27 países. 27 tá? países. Então, inclui todos os países da América e alguns países da Europa. Foco Portugal, Espanha, França e alguns na Oceania. Bacana. E falando um pouquinho sobre... Você falou 350 clientes no Brasil. Qual é esse perfil de cliente? É um pequeno hoteleiro, um médio hoteleiro, grande hoteleiro? É hotel de rede, hotel de hotelaria independente? Ou vocês atendem de tudo um pouco? A gente atende de tudo um pouco, mas hoje 80% dos clientes que trabalham conosco são redes hoteleiras. Tá? A rede hoteleira ela tem um desafio de padronizar, ou seja, vender a não surpresa. Tá? Se eu vou num hotel da rede, eu vou num Ibis, por exemplo, de Lima, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, eu sei qual que é a estrutura desse quarto. Tá? Então, se eu estou indo de Lima nessa rede, estou indo para o Rio de Janeiro, eu espero encontrar a mesma estrutura. Tá? Então, a rede hoteleira ela tem um desafio de padronizar serviço. E a única maneira de eu colocar essa régua de padronização é eu perguntar para o próprio hóspede o que ele está achando da experiência dele. Tá? Então, se a experiência do Ibis, por exemplo, de Lima, São Paulo e Rio de Janeiro for a mesma, a rede está atingindo um padrão de qualidade. Tá? Esse é o foco principal da MyHotel, no primeiro passo que a gente deu no mercado brasileiro, prospectar redes. Tá? Hoje estamos trabalhando desde Nacional Inn, Bristol, Monreale, H+, Sambotéis, tem um monte de redes, tá? Depois eu menciono algumas delas. E migramos um pouquinho agora para o setor de luxo, tá? Que também tem uma preocupação muito grande com o NPS, que é um índice que a gente vai falar também bastante aqui, que é o Net Promoter Score, de manter um padrão de qualidade e de excelência. Tá? Então, hoje, quase 90% dos nossos clientes estão divididos entre redes hoteleiras e hotéis de alto padrão. Tá? Bacana. Dentro desse segmento de hotelaria, vocês não veem uma distinção, assim, a ferramenta, o software, ele é importante
para o pequeno hotel ou para o grande hotel, né? Você pode falar um pouquinho, sei que você teve experiência já em outras startups, como a Boutique, né, que nasceu no Chile, depois foi para o Vale do Silício. Ao contrário. Foi o contrário, nasceu no Vale do Silício e depois veio para o Chile, exatamente. né? Depois eu vou contar um pouquinho da história da Boutique também. E que também você trabalhou na própria Booking.com, no Booking Suite da Booking, né? Fazendo a venda dos portfólios dos produtos da Booking. Para a América Latina, no mercado do Chile. Então, você já tem uma bagagem muito grande, além de ter uma experiência também na área de hotelaria. E ter nascido e ser filho de hoteleiros, né? Exatamente. Então, assim, conta para a gente um pouquinho de toda a soma dessa experiência para o propósito hoje do seu papel como head para o mercado brasileiro do software, né, de gestão. A ideia do software é democratizar algumas ferramentas que muitas vezes são acessíveis somente para grandes redes, que têm investimento para fazer. Tá? Se você tem um software de baixo custo, você consegue democratizar um pouco as estruturas que as grandes redes têm. Tá? Falando um pouco da Boutique, Boutique saiu com uma ideia, faz 15 anos isso. 15 anos, Saiu com uma ideia de tornar o site do hotel um canal de venda. Estou falando de e-commerce aqui. Tá? Porque estão pagando comissões para as OTAs se você tem um canal de venda próprio, que é o teu próprio site. Sim. Como você fazer a arquitetura do teu site para que o cliente consiga finalizar um processo de compra através do teu site. Tá? Então, a ideia era como competir com as grandes redes. Tá? Por que uma grande rede tem uma estrutura de um site que te permite comprar através dele e uma pousada não pode ter? Tá bom? A mesma coisa está acontecendo com o MyHotel agora. Tá? Por que uma grande rede hoje consegue manter um padrão de qualidade e um pequeno hoteleiro não? Porque a grande rede hoje consegue criar métricas em cima da gestão de qualidade. Tá? Então, o pequeno hoteleiro necessita colocar em números as coisas, sair um pouco da intuição. Tá? Quando a gente começa a trabalhar com intuição, não digo que a gente não sabe, mas trabalhar com metas é muito mais fácil. Metas é número. Tá? Então, por exemplo, se eu vou dar uma meta para a minha equipe de recepção em gestão de qualidade, como é que eu vou mensurar isso? Tá? A única maneira de eu mensurar uma gestão de qualidade de recepção, por exemplo, é fazendo perguntas para o meu cliente. Tá? Uma pergunta super pontual. Como você avalia numa escala de 1 a 5? Tá? Super simples. A pontualidade na entrega dos quartos. Tá? Que é um problema que o hoteleiro tem. Às vezes chega, o quarto ainda não está limpo, não está pronto. Tá? E aí é um ponto cego na gestão. Sim. Tá? Começar a mensurar isso. Se eu estou vendendo meu check-in às 2 da tarde e estou entregando o meu quarto às 3 da tarde, esse ponto específico vai ser mal avaliado. Então, eu vou saber, equipe de governança, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo entregar o quarto nesse momento. Ou mudar minha política comercial. Tá? Se eu não estou conseguindo entregar às 2, mudo minha política para as 3 da tarde. Tá? Assim, simples. Perguntas específicas. Outra vez. Como você avalia a cordialidade da equipe? A gente tem casos onde a equipe é super bem avaliada o ano inteiro. Sim. E na alta temporada cai esse índice. Porque uma equipe estressada trabalhando, colapsada, com check-in, com check-out, com arrumação de quarto, com café da manhã. Manutenção. Exatamente. Tá? Porque tudo dá problema na alta temporada. Tá? Então, colocar isso em gráfico ajuda o hoteleiro a se programar para o próximo ano. Tá? O que o pessoal falou mal da percepção de cordialidade da minha equipe? Que trabalho eu vou fazer em cima dessa equipe para que em 2024 isso não volte a acontecer? Tá? Eu sempre costumo dizer que a hotelaria está 2, 3 anos atrás das companhias aéreas. Uma coisa que é quase que deveria ser como regra é o web check-in. Como evitar esse gargalo da recepção. Tá? Por que a hotelaria não faz? Eu sei que tem um monte de parte legal por trás, tá? Que ainda exige o governo, de você ter que assinar, de ter que estar presencial, se é menor de idade, tem que mostrar tudo. Isso, eu sei de tudo isso. Tá? Mas a ideia aqui é evitar burocracias num processo onde o cliente pode te mandar uma ficha e ele simplesmente assina no check-in. Tá? Então, tem muita ferramenta, a gente vai conversar aqui, para ajudar a vida do hoteleiro. Tá? Que nem o chatbot. O chatbot para que é? É justamente para ajudar o processo da Boutique, há 15 anos atrás, começou a fazer um canal de e-commerce. Se eu tenho alguma dúvida no meu processo de compra, eu não finalizo a minha compra. Tá? Se eu vou comprar um móvel e eu não sei se o móvel tem 10 centímetros ou 15 centímetros, eu não sei se vai encaixar nesse espaço que eu tenho. Então, o chatbot veio para esclarecer dúvidas nesse processo de compra. E o multicanal de atendimento. E o multicanal de atendimento, exatamente. Eu tenho que comunicar com o meu cliente
aonde ele quer falar comigo. A capacidade humana vai ter uma limitação. O robô ele tem múltipla função simultaneamente. Né? Exatamente. E eu estou dando toda essa volta para voltar no tema que eu comecei a falar, que é democratizar as ferramentas para o pequeno hoteleiro. E profissionalizar. Né? Exatamente. É educar o hoteleiro a começar a trabalhar estrategicamente com base em dados. Né? Acho legal que você pontuou algumas coisas aqui bem importantes. Né? Assim, quem está nos ouvindo para entender a importância do site. A partir do momento que você vê uma empresa que nasceu no Vale do Silício, né? Na meca da tecnologia, pensando exatamente em democratizar um site profissional para um pequeno hotel, ela já pensou que a importância de você ter um site profissional, um site com design moderno, com toda uma arquitetura pensada na usabilidade, para a conversão, e o hoteleiro não pensa nisso. Né? Então, normalmente, o hoteleiro, quando ele pensa no site, ele acha que ter um site ele é mais institucional. Não, o site ele é um e-commerce. E como e-commerce você tem que ter toda essa modulação, né? Todas essas seções pensando na parte institucional, mas acima de tudo pensando na parte de monetização. Então já começa por aí. Depois você falou aí outras coisas importantes, como a tomada de decisão em métricas, em dados. Né? Por que grandes redes tomam e por que pequenos hotéis não tomam? E olhando todas essas dores do hoteleiro, foi aí que nasceu também o Hotel B2C. Né? Então, o Hotel B2C, eu e o Klaus, a gente veio da Booking.com, fizemos toda a rampagem, né? Trabalhamos no processo de rampagem da empresa no Brasil e, consequentemente, Latam. E 2010 a 2013, o que a gente fazia era popular a plataforma, levar o conceito B2C para o hoteleiro, né? Mostrar que o marketplace era uma forma de distribuição diferente do B2B. Você enxugava processos, colocava o hotel direto na frente do usuário para justamente encurtar e baratear, né, também o acesso do consumidor. Então foi bem desafiador, um processo de aprendizagem bem interessante. E aí, e aí a gente falou agora de chatbot, então a gente está falando de tecnologias, você falou de web check-in, você falou da aviação, né? Tá 3 anos atrás, eu trabalhei 9 anos em aviação. Aviação e hotelaria são 2 indústrias semelhantes, né? O que muda é um assento de um avião para um leito de um quarto, então é um produto totalmente perecível, tem que ter uma estratégia, tem que ter métrica, tem que saber como trabalhar. E é o que a gente também faz, né? O nosso conceito como Hotel B2C é fazer o revenue, né? O revenue que na aviação é o yield, né? O yield management, para otimizar aquela ociosidade. Não tem promessa de 100% de ocupação, mas a otimização do resultado. Mas legal aí pelo teu briefing. Klaus, alguma pergunta até aqui? Eu gostaria de fazer. Na verdade, ontem a gente estava falando muito com a Mônica sobre o quanto que a fotografia, né, as fotos impactam tanto na taxa de cliques quanto também na conversão. Né? E na pesquisa que foi feita no Hotelier News, que foi feito com 1.200 pessoas, a reputação aparece na 4ª posição em relação aos cliques. Né? Então, o cliente, 15% dos clientes clicam no hotel por causa da reputação e na hora da conversão esse número representa 18%. Aí eu queria que você explicasse algum case de algum hotel que estava, de repente, com uma média 8 e aumentou para 8,5, para 9. Como que foi feito isso? Porque já que a reputação impacta muito no resultado do hotel. E é um processo, né? Só lembrando que, por exemplo, pelas OTAs, pelos algoritmos das OTAs, esse processo de você melhorar a tua reputação, ele pode levar até 2 anos, né? Então você tem que fazer um trabalho com bem antecedência, realmente um trabalho estratégico voltado nisso, para que daqui a 2 anos você esteja num patamar de rating, né? De comentários positivos da experiência do hóspede, para que isso impacte novas conversões. Mas aí com você aí a palavra. Vamos lá, vamos dar um passo anterior, tá? Quem tem que falar aqui de e-commerce. E-commerce. Porque a hotelaria, ela está muito cega na operação do hotel, tá? Porque a operação do hotel demanda muito trabalho, tá? O dia a dia ali é de verdade muito complicado, tá? Então, o que eu estou querendo propor aqui é o exercício de olhar um pouco de cima, tá? Estou falando de e-commerce. E hoje as OTAs são a vitrine da hotelaria, tá? Hoje o pessoal ele vai entrar na OTA e vai ver as fotos do hotel, tá? Então o processo da venda passa pelo destino, onde eu quero ir, tá? Então começa assim a pesquisa. Palavra-chave primeiro, destino. Destino, tá? Quero ir para São Paulo, quero ir para Ilhabela, quero ir para o Rio, quero para quê, tá? Provavelmente o segundo passo ali vai ser um Google, né? Uma glugada, né? Exatamente, tá? Para eu começar a procurar. O outro passo é ver o quanto eu tenho para gastar,
tá? Qual que é o meu orçamento que eu tenho para gastar nessa viagem? E depois vem o impacto da foto. A foto tem um impacto muito maior. Tá? 33%. Tá, eu estou ali. Se tem um hotel com uma foto de impacto, eu vou clicar nesse hotel que tem a foto de impacto. E aí vem o quarto passo, que é a opinião do cliente que já foi. Tá? E aí vem a palavra da moda, que é influencer. Tá? Hoje, as redes sociais, a internet, expõe muitas coisas. As coisas não estão restritas ao livro de reclamação que ficava escondido na recepção. Tá? Hoje, tudo ganha uma dimensão muito maior com as redes sociais. Tá? Então, a gente é influenciado e cada um de nós é influencer também, porque eu tenho minha audiência nas minhas redes sociais. Tá? Mas vamos lá, vamos falar das OTAs. Tá? Então, o cliente vai lá e coloca a opinião dele. 92% das pessoas são influenciadas pela opinião de um cliente que já foi. Tá? Isso não é somente da hotelaria, esse número é da hotelaria. Mas vamos fazer um exercício de uma loja. Tá? Eu tenho um exemplo particular, até pedi para mudar esse exemplo ontem, porque eu sempre dou esse, mas é verdade. Eu fui comprar uma patinete para minha filha e tinha uma reclamação na loja que a rodinha da patinete saiu no segundo dia. E não tinha nenhuma resposta da loja em relação a isso. E eu simplesmente não comprei a patinete. Tá? Talvez se a loja tivesse respondido, veio um lote com defeito e foi solucionado, eu pensaria em comprar essa patinete. Tá? Então, é um processo de e-commerce. Vou voltar a falar do e-commerce. Tá? É natural isso. O pessoal vai querer ver a avaliação de quem já foi. Tá? Então, quando você começa a trabalhar em diferentes etapas, a experiência do hóspede, tá? E a experiência do hóspede na hotelaria não se restringe somente a uma loja, porque a loja você entra na loja, compra o produto e vai embora. A hotelaria, você tem toda uma jornada desse cliente, desse hóspede, tá? Que parte do processo de buscar o destino, de buscar o hotel que eu quero, do processo de reserva, se eu consigo fazer uma reserva de maneira amigável, a minha estadia nesse hotel, tá? E o pós-venda. Então, a experiência do cliente na hotelaria é muito mais complexa porque passa por toda essa jornada do cliente, tá? Respondendo à tua pergunta, como o hotel pode atuar para melhorar uma reputação online? Que foi essa a tua pergunta, tá? Como o hotel pode atuar? A primeira é tornando o processo de compra mais amigável, que a gente já falou um pouquinho aqui, tá? O segundo é medir durante a hospedagem a experiência desse cliente, tá? Muito focado no operacional. Isso aqui é importante ressaltar, tá? Se eu estou perguntando para o meu cliente durante a hospedagem como tem sido a experiência dele, eu tenho que conseguir atuar em cima dessa problemática. Tá? É um tiro no pé. Eu perguntar para o meu cliente, está tudo bem? E o cara levanta a mão, não está tudo bem. Minha ducha está gelada, o ar-condicionado não está funcionando e eu não atuar. Tá? Se você não conseguir atuar, é melhor nem perguntar. Tá? Então, o primeiro passo, Klaus, é você conseguir sanar o problema do cliente dentro do espaço, tá? Dentro da hospedagem. Então, tem estratégias de você fazer pesquisas de satisfação através de e-mail, de WhatsApp, de ferramentas, através do QR Code que você pode espalhar pelas áreas comuns do hotel, convidando o teu cliente a compartilhar a experiência dele em que podemos melhorar. Tá tudo bem com a tua estadia? Você está curtindo a tua estadia? Se é um público mais jovem? E o cara vai lá e dá o termômetro dele. Tá? E aí eu vou atuar. Essa é a primeira etapa, durante a hospedagem. E uma segunda etapa é o pós-hospedagem. Tá? O cliente já saiu e aí eu posso fazer uma pesquisa muito mais robusta. Tá? Você pode ser disparada, quais são os disparos? Pode ser disparada por e-mail, que a Booking.com também faz. Tá? Pode ser disparada por WhatsApp. Tá? Eu posso estimular que o pessoal de reserva pergunte para o meu cliente e que escaneie a pesquisa. Tá? Quanto mais volume de reviews, mais volume de avaliações, melhor vai ser a análise do hotel. Tá? E nessa pesquisa, pós-checkout, é legal perguntar algumas coisas. Aí vamos falar um pouquinho do NPS. Tá? O NPS surgiu de uma consultora americana que ela veio com a problemática de fazer muitas perguntas e não tirar conclusões. Tá? O NPS, Net Promoter Score, é uma pergunta única e super simples. Qual a probabilidade de você recomendar o meu negócio ou meu serviço a um amigo ou familiar? Tá? E numa escala de 0 a 10, o pessoal vai colocar. Então, a probabilidade de eu recomendar o teu hotel é 10, é 4. Tá? E se divide essa escala entre 0 e 6, são detratores. Quem teve uma má experiência e vai influenciar de maneira negativa a compra de um futuro hóspede. Tá? Estou falando de influencers aqui, tá bom? Sim. Hoje, o cliente é um influenciador do teu negócio. 7 e 8 são passivos, ou neutros, ou indiferentes. Tá? É um cliente que saiu feliz, mas ele não é fiel ao teu produto. Se chegar a um outro hotel oferecendo algo melhor, ele vai para o outro hotel. 9 e 10 são clientes fiéis.
do hotel, tá? É quem saiu feliz e vai influenciar de maneira positiva. Eu vou recomendar o teu hotel para um amigo familiar, tá? E dentro dessa escala, se o pessoal avaliou como negativo, você pode perguntar o que podemos melhorar, tá? Se respondeu entre 7 e 8, o que faltou para chegar no 9 e 10? E se é o 9 e 10, o que você mais gostou? Tá? Então, essa simples pergunta, eu consigo tirar muitas conclusões, tá? Então, esse é o primeiro ponto. NPS. Os hotéis têm que trabalhar com essa métrica, tá? Se não estão trabalhando com esse índice, de verdade estão perdendo uma grande possibilidade de segmentar o cliente entre promotores e detratores e conseguir saber qual que é o ponto falho na gestão, tá? E como que eu vou trabalhar essa base depois? Os detratores, provavelmente, eu vou ter que me desculpar, tá? De uma maneira empática. Eu estou falando de hotelaria, estou falando de expectativa, tá bom? O pessoal esperou o ano inteiro para pegar as férias de 15, 20 dias. Então, eu trabalhei muito o ano inteiro, estou indo para lá para ter uma semana tranquila e foi uma decepção. Eu tenho que ser empático com isso. Estou vindo de Santiago do Chile para trabalhar, estou cansado, estou participando na feira, na equipe hotel, estou o dia inteiro de pé. Quero chegar no meu hotel e que a internet funcione, onde eu consiga colocar minhas informações ali, quero acordar e o café da manhã está funcionando, que eu consiga ter uma noite tranquila. Tá? Se eu não consigo atingir essa expectativa desse cliente, eu tenho que ser empático com isso. Tá? Então, a resposta que eu vou dar para um detrator, muitas vezes, é pedindo desculpas, convidando para ter uma nova experiência e propondo um plano de ação. Tá? Eu vou melhorar isso. Já um promotor, eu tenho uma base de clientes fiéis aqui. Eu trabalho com muitos hotéis, quase 80% dos hotéis que eu converso, trabalham com o programa de fidelidade, as grandes redes. E eu pergunto qual que é o critério para convidar um cliente para ser um cliente fiel teu. Nenhum, eu mando para toda a minha base. Você está mandando para um detrator um convite para ser um cliente fiel teu? Não, tá? Não tem uma filtragem? Exato, não tem uma filtragem antes. Por que não fazer esse convite somente para o promotor? Esse cara é o cliente teu fiel, esse cara é o que vai querer ficar, tá bom? Então, todo esse trabalho prévio começa a ter reflexo nas redes sociais, tá? É o que você falou, Denis. É um trabalho de longo prazo, tá? Mas tem que ser feito. E aí entra na reputação online, que são as OTAs, tá? Em teoria, eu já perdi o controle disso porque é público, tá bom? A primeira coisa, infelizmente, um comentário negativo tem um peso maior que um comentário positivo. Assim é, tá? Você pode ter 10 comentários positivos e 2 ou 3 negativos. O cliente vai ir no negativo. Vai ler, vai dar mais atenção para o comentário negativo. Então, como sugestão, é que esse comentário negativo seja respondido dentro de 24 horas, tá? E-commerce, vitrine. As OTAs são a tua vitrine. Se você tem algo falando mal na tua vitrine, o teu cliente não vai entrar na tua loja, tá? Então, um comentário negativo deve ser respondido dentro de 24 horas, tá? Justamente para não influenciar de maneira negativa a compra do futuro hóspede. Então, são várias estratégias, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que sim, tá? Foi um pouco longo, porque tem todo um processo prévio da reputação online. A partir do momento que entra na reputação online, a única coisa, entre aspas, tá? É poder responder esses reviews de maneira empática e propondo um plano de ação, tá? O que eu vou fazer com toda essa informação? Aí eu passo para números, que é a parte importante. E passar para a minha equipe. Uma equipe que trabalha com metas é muito mais fácil trabalhar com metas. Metas é número, tá? É o que eu falei no começo. A equipe de recepção tem que estar avaliada acima, numa escala de 1 a 5, tá? Acima de 4,5. Todo mês que vocês receberem uma avaliação acima de 4,5, vocês vão ganhar um bônus, uma atividade, alguma coisa que estimule essa equipe. Os meses que ficaram abaixo, que eu citei também, como no ano novo, a cordialidade da equipe baixou, o que a gente vai trabalhar para poder melhorar esse índice? Tá? Então, quando você começa a criar métricas, mensurar a experiência do hóspede, facilita muito, 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 muito para criar uma cultura de empresa preocupada com a atenção ao cliente. Tá? Isso vai impactar nos seus negócios. Tá? Você trabalha muito com RM, tá? Definição de preço. Vocês podem fazer a fórmula que for, tá? Para o cara ter o preço mais adequado. Mas se ele é pior avaliado que a concorrência dele, em teoria, ele não vai poder cobrar mais caro que a concorrência dele. Exato. Tá? Então, todo esse trabalho para limpar essa vitrine, para que a tua vitrine tenha boas opiniões, vai impactar no preço que você vai vender a tua tarifa. Com certeza. Tá? Em comparação com o teu benchmark e com o teu concorrente. Tá? Então, essa análise também tem que ser feita. Tá? Como eu estou posicionado em relação aos meus concorrentes. Aonde o meu concorrente está acertando e onde o meu concorrente está falhando. Tá? Que aí também posso ressaltar os pontos a favor
que eu tenho em relação ao meu concorrente. Tudo isso pode fazer. Tá? Então, o software MyHotel ajuda a tornar esse processo muito amigável. Tá? A gente está falando muito de conceito aqui, tá? Mas se eu consigo dividir isso entre pesquisa durante a hospedagem, focada na parte operacional, pesquisa pós-hospedagem, marketing e comercial, e reputação online, também marketing comercial, eu consigo organizar a estrutura dentro do hotel. Tá? E aí vai impactar seguramente na reputação online.